O salmista diz no Salmo 116, amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu o invocarei por toda a minha vida. Sem dúvida nenhuma, Deus está inclinando os seus ouvidos nesse momento para o seu povo que se reúne para ouvir a sua palavra. E é para isso que estamos aqui hoje, para sermos servidos por Deus na palavra e no sacramento da Santa Ceia. E a nossa resposta como povo de Deus é de louvor, de gratidão, por tudo aquilo que o Senhor Deus tem a nos oferecer no dia de hoje. Momento da palavra de Deus para o nosso culto. E primeira leitura, a leitura do Antigo Testamento, Isaías 50, versículos 4 até o 10. O livro de Isaías ele foi escrito para o povo de Deus que estava em exílio, estava sendo escravizado na terra pelos babilônicos. Ou seja, era o exílio, o assim chamado exílio babilônico do povo de Israel. E esse povo, ele merecia isso que estava recebendo, porque eles provocaram a ira de Deus. O livro do profeta Isaías nos deixa muito claro. Mas tem um personagem que aparece no livro do profeta Isaías, que aparece de vez em quando lá o chamado servo do Senhor. Ele aparece 4 vezes no livro do profeta Isaías, há até quem chama os 4 cânticos do servo do Senhor. E hoje nós temos um desses cânticos, que é um servo que vai resgatar o povo de Israel. Ele é um servo fiel, mas ele também vai sofrer uma humilhação injusta, porque ele é fiel, mas ele vai sofrer uma humilhação em lugar desse povo que é infiel. E nós, como igreja, acreditamos que esse servo, que foi apresentado 800 anos antes da vinda de Cristo, é o próprio Cristo pré-anunciado pelo profeta Isaías. E a gente vai ver hoje, nesse cântico do servo, justamente, ele é um servo fiel, ele foi humilhado, e ele traz a sua luz ao povo de Israel. Então vamos escutar a leitura do profeta Isaías. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta o meu ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde nem me retraí. Ofereci as costas aos que me batiam e o rosto aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim. Porque o Senhor Deus me ajuda. Por isso não serei humilhado. Por isso fiz o meu rosto como uma pedra e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem ousará entrar em litígio comigo? Compareçamos juntos diante do juiz. Quem é o meu adversário que se aproxime de mim? Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem poderá me condenar? Eis que todos eles envelhecerão como a roupa, a traça os comerá. Quem de vocês teme o Senhor e ouve a voz do seu servo? Aquele que anda em trevas, sem nenhuma luz, confie no Senhor e se firme sobre o seu Deus. Até aqui a leitura do profeta Isaías. E a leitura da epístola, conforme a carta de Tiago. Nesse momento a gente está fazendo leituras sequenciais nas leituras da epístola. Já foi 2 Coríntios, já foi Efésios e agora é a carta de Tiago. Uma carta muito interessante, muito prática, que a gente quer aproveitar os nossos momentos de estudo bíblico terça-feira para refletirmos um pouco mais sobre ela. E hoje Tiago vai falar sobre o perigo da língua. Como que a língua, sendo uma coisa tão pequena, pode causar problemas tão danosos. E ele também vai exortar a igreja a que faça uso da sua língua, os cristãos individualmente, o povo de Deus como um todo, para que façam bom uso da sua língua, não para falar mal, mas para dar uma boa palavra às pessoas.
Então vamos escutar a leitura da carta de Tiago. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Até aqui a leitura da epístola. E a leitura do Santo Evangelho, conforme o evangelista Marcos, capítulo 9, versículos 14 a 29, onde nós vamos ver Jesus curando um menino que estava possesso de um espírito imundo que estava acompanhando ele desde a sua infância. E Jesus, com a sua palavra, boa palavra, poderosa, consegue expulsar esse espírito imundo do menino. Em reverência às palavras do Santo Evangelho, convido que se coloquem de pé. Quando se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E do meio da multidão, respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência e, caindo por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Até aqui, a leitura do Santo Evangelho. Nós queremos agora, como igreja,
confessar a nossa fé conforme as palavras do credo apostólico. Vamos juntos? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A congregação pode sentar. Vamos cantar em preparação à mensagem o hino 243 do Inário Luterano, Somente na Escritura. Em nome de Jesus, amém. Eu quero convidar hoje vocês para uma caminhada pelas leituras da Palavra de Deus que a gente fez no dia de hoje. E a gente vai ver justamente que Deus tem uma palavra para nós. Uma não. Na verdade, a gente sabe que são muitas, mas eu gostaria de dizer hoje que Deus tem essencialmente 3 palavras a nos dizer, hoje e sempre. Mas hoje queremos destacar essas 3 palavras que Deus tem a nos dizer. E Deus fala. Como? Através da sua palavra. Por isso Ele quer falar conosco hoje. E sendo 3 coisas que Deus tem a nos dizer no dia de hoje,
Eu gostaria de frisar que a ordem é importante. Não são 3 palavras, é sim a primeira, a segunda e a terceira. É nessa ordem que Deus costuma falar com o seu povo. Vamos lá então, qual que é a primeira palavra que Deus tem a nos dizer no dia de hoje? A primeira palavra de Deus para nós. Pode ser uma palavra que a gente não goste de ouvir, que a gente não goste de escutar e que a gente nem sempre talvez acredite. Mas a palavra de Deus é de que você é pecador. Cada um de nós aqui hoje é pecador. Falta em nós o verdadeiro temor a Deus, desde o dia do nosso nascimento. Por que será que Deus teria uma palavra tão dura a dizer para o seu povo? Porque nada mais, nada menos, essa é a realidade. A gente não pode fugir da realidade. E essa realidade apresentada por Deus é uma realidade que talvez a gente não consiga sempre ver com os nossos olhos. Mas a gente só pode conhecer essa realidade por meio da revelação da palavra de Deus. Por isso não adianta confiarmos no que os nossos olhos, do que a nossa razão muitas vezes enxerga. Porque senão talvez diríamos, mas o fulano é uma pessoa tão boa, ele faz tanta coisa boa, ele ajuda tanta gente. Será que até mesmo esses são pecadores? Realmente, graças a Deus, tem muitas pessoas que fazem muitas coisas boas e Deus nos chama a fazermos coisas boas e ajudarmos o nosso próximo. Mas isso não quer dizer que o verdadeiro temor e confiança em Deus estejam no nosso coração. É justamente o que mais nos falta. O verdadeiro temor e a confiança em Deus. E essa é uma realidade interna, uma realidade espiritual que nem sempre se manifesta externamente, mas muitas vezes sim. A gente tem no livro de Salmos muitas vezes sentimentos sendo expressos, sentimentos esses que nos mostram também uma realidade espiritual. O salmista no dia de hoje, ele fala para a gente: laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei triste e aflito. Vejam, o salmista ele está sentindo na sua vida as consequências do pecado, as consequências da sua realidade interna, que muitas vezes se expressam na nossa vida em angústias do inferno. Não é só uma tristeza, uma aflição terrena. É muitas vezes o medo também da condenação. Tiago, hoje na epístola, ele fala uma palavra muito simples, como o Tiago costuma ser, muito prático, confessando que a vida cristã não é perfeita. Não é uma progressão, como se nós estivéssemos subindo uma escada até os céus. Cada semana, cada dia a gente sobe uma escada. Não. Tiago diz claramente, todos tropeçamos em muitas coisas. Essa é a verdade, essa é a realidade que a palavra de Deus nos revela. O povo de Israel que escutou a profecia do profeta Isaías, a mensagem, a palavra do profeta Isaías, sofreu as consequências do pecado e da sua incredulidade com o exílio, sendo escravos numa terra estrangeira. Tudo isso começa no nosso coração, na nossa realidade interna. E se não bastasse isso, ainda há um mal fora de nós. Acreditem, há forças espirituais malignas atuando no mundo, como a gente pode ver na leitura do Evangelho. E não é só um distúrbio psicológico, não. Mas a revelação da palavra de Deus nos mostra que há forças malignas. O diabo, ele de fato existe. Toda a criação de Deus está manchada pelo pecado. Por isso não podemos confiar no que os nossos olhos podem ver. Porque toda a criação e nós mesmos estamos manchados pelo pecado desde que ele entrou no mundo.
mas principalmente sobre o nosso diagnóstico espiritual, como nós confessamos na confissão de pecados, nós vimos o apóstolo Paulo falando que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse é o nosso diagnóstico espiritual, que somente a palavra de Deus pode revelar para nós. Por isso, não viva a sua vida esperando achar o bem dentro de você. Achando que o bem está lá em algum lugar escondido, a gente só precisa achar dentro de nós. Não. Infelizmente, o diagnóstico espiritual nosso é de que o mal está dentro de nós. Essa é uma primeira notícia difícil, complicada, que a gente não gosta de escutar. Que bom que essa é só a primeira notícia. Tomara que as outras duas sejam melhores. E são. Na verdade, a segunda notícia é a melhor de todas, é a mais importante. Mas para a gente chegar lá, a gente precisa passar pela primeira. E a primeira, ela só existe, essa primeira notícia de que todos nós somos pecadores. Ela só existe para nos levar à segunda. E qual que é a segunda notícia, a segunda palavra de Deus, que Deus tem a nos dizer no dia de hoje? É a boa notícia do Evangelho. E a palavra Evangelho significa exatamente isso, a boa notícia. A notícia de que Deus ama pecadores. Vocês são pecadores, eu sou pecador, mas Deus ama pecadores. Acima de tudo, o que sobressai de Deus é o que o salmista confessa. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. O Senhor Deus é tudo isso que o salmista confessa aqui. E Ele é tudo isso apesar de nós. Ainda que nós sejamos pecadores, Deus ama pecadores. Como é que isso pode ser possível? Tudo isso só pode ser possível por causa da obra do servo do Senhor. O servo do Senhor possibilitou que Deus ame pecadores, coisas aparentemente contraditórias. O justo Deus amar pecadores. Justamente porque o servo do Senhor tomou o lugar de pecadores. Ele tomou o lugar de um povo rebelde, um povo culpado diante de Deus. E por isso ele foi humilhado. Não que ele mereça ser humilhado, o profeta Isaías nos deixa muito claro. Quem ousará entrar em litígio comigo? Diz o servo do Senhor. Litígio é o ato de comparecer diante de um tribunal. Quem é que poderia comparecer diante do tribunal de Deus, diante do juiz com o servo do Senhor? Quem poderá me condenar? Mas ainda assim, mesmo sendo incondenável, ele sofreu a pior das humilhações. O texto de Isaías nos dá uma antecipação do sofrimento que Cristo viria a sofrer. Oferecia as costas aos que me batiam e o rosto aos que me arrancavam a barba. Um ato de entrega, de humilhação. Não escondia o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim. Deus levantou um servo fiel para levar a culpa pelos pecados do mundo todo. E quem seria esse servo? Quem poderia ser digno de tamanha missão? Somente o próprio Deus poderia realizar essa missão. E para isso ele precisou se fazer carne, habitar entre nós, pisar no nosso chão. E para isso ele não serviu só de exemplo para nós. Ele não veio aqui na terra, o Filho de Deus, para nos mostrar o exemplo, para nos apontar o caminho que a gente vai ter que trilhar. Não. Ele veio para tomar o nosso lugar, para pagar o preço pelos nossos pecados, assumindo a nossa culpa.
Jesus é o servo sofredor que tomou o nosso lugar. Somente Ele, sendo o próprio Deus, poderia ser digno dessa missão de nos reconciliar com Deus. Nós que carecemos da glória de Deus, agora somos reconciliados com Deus, porque Jesus tomou o nosso lugar. E a gente vê na sua vida, na leitura do Evangelho, que Ele é o servo vitorioso. Jesus operou muitos milagres e muitas curas, mas Ele não fez isso como se isso fosse um fim em si mesmo, não. Os seus milagres e as suas curas, eles apontavam para algo maior, para a vitória maior, a vitória que Ele conquistou na cruz. Essa foi a vitória sobre as forças do mal. Tudo que poderia nos aprisionar, agora não mais pode, porque Cristo nos libertou. Justamente onde o diabo pensou que o derrotou, foi onde ele venceu as forças do mal. A gente sabe que na cruz Cristo se calou, sofreu a humilhação calado, tomando o nosso lugar. Mas a gente vê como na leitura do Evangelho que quando ele fala de que a sua palavra é poderosa, é a boa palavra, a palavra que tem o poder para cumprir aquilo que ela promete. Ele disse ao espírito, não sei se foi, ele disse ao espírito mudo e surdo: eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. A palavra de Cristo, ela cumpre aquilo que ela promete. O espírito saiu. Porque em Cristo, nós temos uma boa palavra, não só poderosa, como ela é, mas é uma palavra boa. Como o profeta Isaías também disse, o Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. A palavra de Cristo é, acima de tudo, a boa palavra. É a mesma palavra que diz, os teus pecados estão perdoados. É a mesma palavra que diz na Santa Ceia, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue para o perdão dos teus pecados. Essa palavra de Cristo, ela é poderosa, ela tem poder para operar isso que ela promete. Perdão dos pecados, vida eterna e salvação. E quando ela encontra o nosso coração, ela é a boa palavra. A boa palavra alcançado. Essa então é a segunda palavra, segunda notícia de Deus. Qual que é a terceira então? Teria mais alguma coisa para ser falado do que nós termos a boa palavra de Cristo, de que nós temos perdão dos pecados, vida eterna e salvação? Sim. Tem uma terceira palavra que provém disso, que é uma palavra de orientação, uma palavra de guia para a nossa vida. O salmista também vai dizer: quem de vocês teme o Senhor e ouve a voz do seu servo? Aquele que anda em trevas, sem nenhuma luz, confie no Senhor e se firme sobre o seu Deus. Por nós termos sido resgatados das trevas, o apóstolo Paulo fala aos Efésios que Cristo nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por nós termos sido resgatados das trevas para a luz, nós andamos nessa luz, que não é nossa, mas é a luz do Senhor. E a luz que o Senhor Deus aponta para nós ainda hoje é a luz da sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É na palavra de Deus, em nenhum outro lugar, que a gente escuta a voz de Deus, que nos ilumina, que nos dá segurança no nosso caminho, que não é fácil. Mas justamente por isso que nós precisamos da luz do Senhor, a única luz capaz de vencer as trevas. Por isso nós, como povo de Deus, temos a palavra de Deus. Temos os sacramentos como sinais para andarmos na presença do Senhor. E andando na presença do Senhor, ouvindo a sua palavra e participando dos sacramentos, nós andamos na presença do Senhor,
E assim podemos dar o testemunho de fé que o pai do menino deu, a partir do momento em que ele encontrou a verdadeira luz, em que ele encontrou a luz do Senhor, em que ele escutou a voz de Cristo. A sua confissão de fé foi a confissão de fé mais bonita que eu já vi. A confissão de fé dele foi: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E se eu pudesse, eu acredito que essa palavra é o resumo da vida cristã, é o melhor resumo da vida cristã. Vida cristã é isso: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Primeiro, porque ele diz eu creio. Porque o pai do menino, ele sabe onde buscar. Ele sabe onde nós precisamos buscar. Em quem nós cremos. Nós não somos uma bússola perdida. Nós sabemos onde buscar. Nós sabemos que nós precisamos reconhecer a nossa dependência do Senhor Jesus. Mas primeiro nós precisamos saber onde buscar. Nós buscamos em Cristo e em nada mais. Essa é a primeira palavra, eu creio. Mas a segunda palavra complementa, ajuda-me na minha falta de fé. Ao mesmo tempo em que nós sabemos onde buscar, em que nós temos convicção para dizer que nós cremos, nós nos colocamos em dependência, nos colocamos sob o senhorio de Jesus. Essa fé não é nossa, mas é uma fé que nos foi dada e que continua sendo alimentada pela palavra e pela Santa Ceia. Foi dada no dia do nosso batismo e continua sendo alimentada pela palavra e na Santa Ceia. A nossa vida é uma vida de dependência da palavra de Deus. Essa é a vida cristã. Nós sabemos onde buscar, é na palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo, é uma vida de dependência dessa palavra. Essas são as 3 palavras de Deus, como eu falei. Que Deus teria 3 palavras e que a ordem seria importante. O que a gente faz com isso agora? Agora tudo começa de novo. A vida cristã não é uma escada. A vida cristã é um constante recomeçar. Reconhecendo nossas falhas, nos arrependendo, encontramos vida no Evangelho e lutamos para não mais falhar. E ainda que tropecemos, constantemente, a vida cristã é uma vida de constante luta contra o tropeço. E nessa caminhada, meus irmãos, sob o domínio da palavra de Deus, nós temos também o privilégio de sermos embaixadores de uma boa palavra, de uma palavra de vida para o mundo inteiro, que começa primeiro entre nós, dando uma boa palavra, principalmente aos nossos irmãos na fé. E essa boa palavra é a palavra de Cristo, é essa luz que nós refletimos. Por isso, meus irmãos, essas seriam as palavras de Deus para nós hoje, que vão se repetir semana que vem, e na outra semana, e na outra semana, e na outra semana, e assim Deus vai nos chamando para nós continuamente retornarmos à sua palavra, ouvir a sua voz, reconhecermos as nossas falhas. A primeira palavra de que nós somos pecadores, nós carecemos da glória de Deus, de que nós encontramos vida no Evangelho e por meio dessa vida nós vivemos refletindo essa luz. Essas são as 3 palavras de Deus, que em última análise fazem parte da boa palavra de Deus para nós. Que a boa palavra de Deus sempre e sempre de novo revele a nossa morte espiritual, nos dê vida pelo Evangelho de Jesus e continue orientando a nossa vida para a vida eterna. Amém. Nos colocamos de pé. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Cantamos o ofertório. Creio em
sustém-me com voluntário Espírito. Amém. Queremos ter agora um momento muito especial. Queria chamar aqui na frente o Astor Roth Conrad. O Astor, ele faz parte da nossa turma de profissão de fé. Nós tivemos semana passada o recebimento aí de 3 irmãos na fé. E o Astor teve um imprevisto aí familiar, e aí precisou viajar. Então, está sendo hoje recebido, ele que está aqui presente, depois de ter estudado as principais doutrinas da nossa igreja, reconhecendo como um ensino verdadeiro da palavra de Deus. E nessa convicção, ele está aqui para professar publicamente a sua fé e ser recebido como membro dessa congregação. Por isso, Astor, a gente está muito feliz que você tenha vindo para a nossa congregação, para a nossa comunhão. O Senhor Jesus, ele diz, se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também no dia do juízo, afirmarei diante do meu Pai que está no céu que ela pertence a mim. Assim eu peço que você responda com espontaneidade as perguntas que farei em nome do Senhor como ministro da igreja. Você aceita e confessa os ensinos da palavra de Deus ministrados na Igreja Evangélica Luterana como verdadeiros e corretos? Se assim é, responda dizendo sim. Tu quer permanecer firme nessa confissão de fé, ter a vida orientada pela palavra de Deus, fazer uso dos meios da graça e dedicar a vida ao Senhor Jesus? Se assim é, responda dizendo sim com o auxílio de Deus. Diante da confissão que tu acaba de fazer, eu te recebo como membro da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e dessa congregação. E te exorto a permanecer firme em tudo o que tu aprendeu, dando testemunho da verdade aos que não creem. Te convido hoje de maneira especial e a partir de hoje a participar conosco da ceia do Senhor e de todas as bênçãos que Deus confere à sua igreja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do Senhor, que o levou a confessar a verdade do Evangelho, esteja com você e lhe conceda força para sempre aceitar a verdade em amor e cumprir de coração a sua vontade. Que Deus, em sua graça, o preserve e fortaleça na fé, para que possa aguardar o prêmio da vida eterna. Espera aí só um pouquinho. Eu também admoesto vocês, membros dessa congregação, pode se virar para eles, Astor, por favor, a reconhecerem esta pessoa como irmão na família da fé e a orarem para que as bênçãos do Pai Celeste estejam sobre ele também, sobre nós, a fim de que nós possamos juntos, como corpo de Cristo, poder servir o Senhor com alegria. Por isso, eu gostaria também de pedir uma salva de palmas para o Astor, o mais novo membro da nossa congregação. Pastor, pode ir em paz, que o Senhor esteja contigo. Recebe a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 E nós queremos terminar o nosso culto cantando o hino 201 do Inário Luterano. Fim do culto partiremos com a sua santa paz. Em última análise, esse é o benefício de tudo aquilo que Deus veio nos servir no dia de hoje, que é a sua santa paz. E essa paz que Ele nos dá, é com ela que nós vamos e também na oportunidade dela nós expressarmos aos outros
na nossa vida, no nosso culto, que também continua lá fora. Então cantamos, depois nos cumprimentamos na saída. Bênçãos desfrutemos com sincero coração, faze-nos com fieldade caminhar em retidão. Quando então tu nos levares deste mundo, ó Salvador, quando, ó Deus, tu nos chamares, que te ouçamos sem temor, e irmanados habitemos